E aí, galera? Hoje nós vamos falar seleção brasileira, que joga amanhã contra um time fraco. Independentemente de qualquer outra coisa, nós temos que torcer para a nossa seleção. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, eu estou meio aqui em dúvida, estou meio complicado aqui. Estou querendo ver a seleção brasileira jogando bem, independentemente de esquema tático. Estou discutindo mais esquema tático, estou discutindo que esses jogadores que o treinador convocou são excelentes. É o que eu estou cansado de dizer. Todas essas feras aqui são jogadores principais dos principais times da Europa. Ponto. Aí nós juntamos tudo isso. Não tem dado certo. Mas um outro detalhezinho que eu quero pegar antes de eu ficar esquentado aqui, eu não sei se é da minha época, eu posso falar. Época anterior à minha, até um certo pedaço, eu posso também falar. Agora, daqui para frente é que eu não sei, que eu fico meio perdido. Por que seleção, só para eu entender, por que seleção brasileira, com todos os jogadores brasileiros dentro do país e fora do país, precisa contratar uma reserva para botar na seleção brasileira? É só para eu entender. Me explica isso. Aí você vai dizer, ué, mas quem é que é reserva aqui? Quem é que é reserva? O zagueiro do Flamengo. Ele hoje é reserva no Flamengo. E está convocado. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Como é que é o nome dele? Aqui, Fabrício Bruno. Demorei já, está no bolo aqui. Fabrício Bruno. Primeira vez que ele foi, a última vez que ele esteve lá, foi porque o Militão se machucou. Aí convocaram ele. Até que está bem. Ele estava bem com o Léo Pereira, então estava titular e foi chamado. Perfeito. Jogou até que se saiu bem. Voltou o Militão, ele veio embora. Entrou na reserva agora, não tinha que ser convocado. Convoca o titular. Ué, convoca Léo Pereira, leva para lá, que é um zagueiro, tudo bem. Agora, não precisa ele. Por quê? Porque ele está acostumado? Não tem nada disso, cara. Ele é reserva. A fila andou. É só para eu entender. Muito bem, convocaram ele. Aí viemos, né, para os de sempre. Para os de sempre. Os zagueiros são praticamente os mesmos, né? Marquinho, Beraldo, Gabriel Magalhães, tudo bem. Meio do campo, atacante também, infelizmente, o Vinícius Júnior não vai poder jogar. E aí trouxe o Andrés, que é um bom jogador, mas é um jogador de meio do campo, né? Poderia ter, porque meio do campo tem 500 mil aqui, poderia ter chamado um atacante, porque o Vinícius é atacante. Muito bem. Mas de uma maneira geral, está mais ou menos aqui equilibrado. Então apareceu um time aqui que a gente tem que discutir isso aqui. Porque eu ainda acho, e tenho feito alguns jogos da seleção brasileira, eu acho que o defeito, se é que tem, o defeito, e eu acho que tem, da seleção brasileira, é no meio do campo. Que ataque nós temos os melhores. Defesa tem, né, novos e antigos, mas dá para entender. O problema todo é no meio do campo. Porque o meio do campo não tem jogado bem. O meio do campo do Brasil
corre com a bola e meio do campo não pode correr com a bola. Tem que fazer a bola correr, não é correr com a bola. Toca o jogo, libera o jogo para as laterais, para o meio, vai na frente, chuta para fora, faz qualquer negócio, mas tira o jogo daqui. Esse que é o problema. E isso não tem acontecido. Então ele botou o meio do campo aqui, pelo menos é o que está sendo falado, com André e Lucas Paquetá, que não tem jogado bem. Mas já atuou nessa posição, como armador, como segundo homem de meio do campo. Já foi terceiro homem de meio do campo. Já foi quarto homem de meio do campo. E não tem jogado bem. Muito bem. Mas aqui está André e Lucas Paquetá. Aí vem Rodrigo, é o terceiro homem? Já jogou também. E joga bem. E o Rafinha? Onde entra o Rafinha? É no meio? Ele está jogando no Real Madrid, no Barcelona, e pelo menos eu vi 2 jogos dele no meio. Esse último, por exemplo, jogou bem, sabe, né? Sabe se virar, sabe driblar, bate bem fora da área, ajudou para marcar, estou dizendo, no Barcelona. Aqui, eu ainda não vi ele jogar dessa maneira. Bom, então, como é que a gente vai montar aqui, que tem Igor Jesus, Rodrigo, Rafinha e Savinho? Aí como é que a gente bota? Bota Rafinha na ponta, que é o que ele tem jogado, que é a posição dele. Igor Jesus, Savinho, é isso? Rodrigo no meio? Ou Rodrigo na ponta, Rafinha no meio e Savinho na direita? Tem que fazer uma composição aqui. Porque Rodrigo, Rafinha e Savinho já jogaram pelas pontas. Ou não tem posição fixa. Qualquer um passa por qualquer lugar. Isso tem que estar muito bem treinado. E pelo visto, não é o caso. Então, a gente sabe aqui que tem centroavante. Né? Não digo fixo, porque o Igor Jesus tem que jogar exatamente como ele joga no Botafogo. Ele se mexe. Está por aqui, está aqui, veio um pouco para o lançamento, ele tem velocidade, ele tem força. Né? Então, ele é praticamente um centroavante diferenciado do que vinha jogando, ou vinham jogando os outros jogadores que apareceram por aqui. Até o Pedro sair, que Pedro é um jogador, um ponto de referência. Como é o Igor Jesus. Ponto de referência, às vezes. Então, como foi o Rodrigo também, quando jogou de centroavante, que ele passava por aqui. Vinha aqui, entrava ali, aí Vinícius Júnior se metia na diagonal, Rafinha também. Então, ele pode fazer um time versátil, né? Um time que não tem posição. Quem cair ali, caiu. Quem não cair, está tudo certo. Vai entrar tocando a bola, também serve. Agora, o que eu discuto? Poderia entrar, por exemplo, como no lugar do Paquetá, o Gerson? Poderia, que é o que eu tenho gritado aí pra caramba, mas estou pregando no deserto. Agora, só que o Gerson, esse é outro problema. O Gerson, no Flamengo, ele não joga como segundo homem. Há muitos anos, entre aspas. Não joga. Quem joga é De La Cruz. O Gerson não é nem o terceiro homem. Às vezes ele é. Às vezes, ou quase sempre, é o Arrascaeta. O Gerson está por aqui, no Flamengo. E fecha aqui o meio, fecha aqui, se mete por aqui, se mete por aqui. Ele é um jogador livre. Participa da marcação, mas para o ataque ou para o meio do campo ele é livre. Ele caminha por toda a intermediária, vai na frente, chuta no gol, faz gol. Poderia ser aproveitado o Gerson do lado direito na seleção brasileira, como ele joga no Flamengo? Ponto de interrogação. Poderia, ele está jogando pra caramba.
né, nessa função. Por isso é que ele foi convocado. Então, essa mistura aqui no meio do campo é que eu acho que vai ter que treinar, não adianta, né? Não tem tempo. Vai ter que treinar, aí mexe, tira esse, bota esse, quem se adaptou melhor, quem se ajeitou melhor, e argumento. Tá bem assim para você? O que você acha? Para aí o treino. Tá bom aí? Não tá? Quer fechar mais um pouco aqui? Quer liberar mais esse? E vamos no argumento. Para o treino, vamos para o argumento. Aí vamos fazer. Faz, não deu certo, volta aqui. Nós não falamos isso. É falta de tempo, você tem que criar as coisas. E eu ainda coloco mais uma coisa aqui, se vai adiantar ou não, eu não sei. Mas isso já foi feito em outros tempos, em outras épocas. Por exemplo, o Igor Jesus é do Botafogo, não é? É. E o Luiz Henrique, que está na lista, também é do Botafogo. De repente, eles já se dão, né? Já se conhecem. Um por aqui e o outro centroavante. Eles têm feito isso no Botafogo. Um sai, o outro entra. Né? Luiz Henrique, né, dribla, levanta a cabeça para ver onde ele está. Tem feito essas jogadas. Isso às vezes adianta quando falta o tempo e quando o argumento é curto. Então, vamos saber como é que isso vai acontecer. E amanhã eu volto para conversar ou discutir essa história toda. Tá falado? A nota do árbitro? Ainda bem que não precisa dar porque não teve árbitro. Valeu, galera.